E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aí numa quinta-feira de manhã, 10 da manhã, a remela mal saiu do olho. E a gente está aqui para explicar, tratar um pouquinho sobre os... Não sei, mano, cada lugar chama de um jeito, eu vou chamar de os sistemas terrestres, digamos assim. Os sistemas terrestres, certo? Bom, o primeiro que a gente vai tratar é a atmosfera. Eu trouxe essa imagem aqui porque a atmosfera a gente consegue ver se você procurar no Google, atmosfera, vai ter algumas imagens que são fotografias mesmo, onde a gente consegue ver a atmosfera. A atmosfera nada mais é do que a camada de gases que tem ao redor da Terra, certo? Gases diversos, todos os gases que vocês ouvem falar vão estar nessa atmosfera aí. Ela é uma camada bem fininha, tá, em relação ao tamanho do planeta Terra, certo? E a gente consegue ver ela iluminada pelo Sol, ela fica azulzinha aqui, ó. Isso daqui é a atmosfera, maluco, ó. E aí também fica a curiosidade, né? Não é o céu que é azul, é a atmosfera que fica azul quando iluminada pelo Sol, certo? Então essa camada de gases que quando iluminada pelo Sol fica azul. Aí você vai lá fora, olha, o céu tá azul. Na verdade a atmosfera tá azul. Se não houvesse atmosfera, o céu ia ser escuro, preto, igual na noite. Mesmo com o Sol ali. Imagina que loucura, você olhar pro céu, ver o Sol e mesmo assim tá tudo escuro. Ia ser assim se não tivesse atmosfera. Mas como tem atmosfera, ela reage com a energia, a luz que vem do Sol e fica azulzinha, ok? Como que isso acontece? Não sei, porque eu não sou professor de Química nem de Física, sou professor de Geografia. Então é isso aí. Como que acontece? Façam suas pesquisas. Mas é por isso que o céu é azul. Show de bola! Olha aqui que atmosfera bonita. Olha aí, ó. Ah, tudo azul, bonito, né? O sol pega, fica azul. Da hora, mano. Puta, a atmosfera é muito legal. Ela é dividida em várias camadas. Isso não é o foco da aula agora. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Mas ela é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, certo? Cada um mais ou menos de uma altura. Tem uma divisão aqui mais ou menos, ó, até 11 km de altura. Até 50, 80, 650. Aí depois da exosfera já começa o espaço, certo? Também cada uma tem suas características, formadas mais por tal gás ou por tal gás, e uma é mais quente, outra é mais fria, ó, aqui fica bem frio, aqui fica bem quente, depende de cada uma, mas como eu disse, não é bem o foco. Principal composição da atmosfera: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, certo? Então, basicamente, o que mais tem é nitrogênio. Mas aí, a atmosfera, ela é importantíssima. Olha aí, as camadinhas, né? Aqui tudo em inglês, né? Para quem fala inglês jamaicano como eu: troposfera, stratosfera, mesosfera, thermosfera, exosfera. É um inglês muito avançado, né? Vocês podem ver aí as 5 camadas, bonitinho, né? Acho que já deu para entender. Eu boto várias imagens para ficar bem claro. Estão aí as 5 camadas da atmosfera, certo? A atmosfera é muito importante, muito importante. Sem atmosfera na Terra não haveria vida, não teria como. Por quê? Primeiro porque nela ficam os gases que todos os seres vivos usam, ok? O oxigênio para respirar, as plantas precisam do gás carbônico também, né? Ela também protege a gente contra os meteoros, né? Ele chega, quando ele se choca com a atmosfera, ele pega fogo, se pica todo e não cai inteiro aqui embaixo. Só se ele for muito grande para cair inteiro. Se ele for tamanho pequeno, digamos assim, consideravelmente pequeno, ele se choca com a atmosfera, pega fogo, faz aquela cauda bonita que a gente chama de estrela cadente e não cai aqui embaixo, protege a gente da radiação solar, ok? É nela que tem a camada de ozônio, é na atmosfera que acontecem as tempestades e as chuvas, é na atmosfera que acontece muita coisa importante pra gente continuar vivo, certo? Então a atmosfera é importantíssima, ok? Tudo certo. Aí depois da atmosfera, o segundo sistema que a gente vai ver é a hidrosfera, ok? Hidrosfera. O professor já fez um vídeo sobre ciclo da água, ok? Eu vou botar o linkzinho aqui. Depois que processar esse vídeo, eu boto o linkzinho para vocês verem. A hidrosfera nada mais é do que a água que tem no planeta Terra, certo? Em todos os lugares, em todas as formas. Tem gente que diz que o nosso planeta deveria se chamar planeta água, né? E eu acho que não. Eu até entendo, mas eu discordo. A gente poderia chamar ele de planeta água porque a superfície dele está coberta basicamente por água, maluco, ó. É muita água, mano. Tem bem mais água do que terra na superfície do planeta. E isso realmente é verdade. 2 terços da superfície do planeta são cobertas por água. Só que a gente não pode esquecer que debaixo da água
tem terra, maluco, né? Na verdade, essa água, ela tá em cima da crosta da Terra. Então, na verdade, eu acho digno chamar de planeta Terra, sim, não de planeta Água. Mas fica aí, né? Poderia ser um apelido carinhoso. Planeta Água, aí tem água pra tudo que é lado, certo? Então, beleza. Hidrosfera, vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui. Bom, a hidrosfera, como eu disse pra vocês, ó, a água ocupa 73% da superfície terrestre, que faz a diferenciação, né, hemisfério sul, hemisfério norte, mas tanto faz. A água está na maior parte da superfície da Terra, certo? A água está na maior parte da superfície da Terra, sobretudo por causa dos oceanos, né? Isso que a gente estava vendo aqui no Google, oceano para tudo que é lado, né? Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, oceano disso, oceano daquilo. Oh, muita água no oceano, né, mano? Mas também tem os rios, né? Não podemos esquecer dos nossos queridos rios, importantíssimos para nossa vida. Também temos os lagos. Tem lugar aí que tem muito lago, tipo, aqui são os lagos que ficam entre os Estados Unidos e o Canadá. Aqui, boa, calotas polares, né? Toda a água que tem congelada nos polos, Polo Norte, Polo Sul e também no topo das montanhas. Então vocês podem ver, a gente está falando de água líquida, salgada, água líquida, doce, água doce congelada. Então a água que tem por aí tudo, inclusive a água que tem na atmosfera. Então o vapor de água também conta na nossa querida hidrosfera. Então as nuvens também entram na jogada aí. Aí esse também não é o foco do vídeo, mas só para ficar assim de curiosidade, tem também a questão da distribuição, né, e da disponibilidade de água. Bom, galera, vocês vão encontrar números um pouquinho diferentes, assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso daqui, tá? 97,5% da água que tem no planeta é salgada, mano, porque ela tá nos oceanos, onde se acumularam sais ao longo de milhares de anos e a água ficou salgada, né? Então você tem aí, quase 98% da água do planeta salgada. Aí tá. Aí os 2,5 que é doce, eles separaram aqui pra gente ver, ó. Desses 2,5% da água da Terra que é doce, quase 70% tá congelado, maluco. Então sobra só mais ou menos 31% de água doce líquida. E olha, é 31% desses 2,5 aqui, então vai ficando cada vez menos. Agora olha que delícia, desses 31%, 96% está debaixo da terra, maluco. Então só 4% dos 31%, dos 2,5% estão na superfície e é água doce. Isso não quer dizer que é potável, também pode estar poluído, tem várias outras questões, mas é a água que a gente tem acesso mais fácil, certo? Então a água que a gente usa no nosso dia a dia, ela é, digamos assim, a menor parte da água que tem na Terra, ok? Portanto, a água é um recurso muito importante e deveria estar sendo tratado com muito mais cuidado pela humanidade, né? A gente sabe disso. Tudo bem. E aí, depois da hidrosfera, a gente vai falar da litosfera. A litosfera nada mais é, para quem já viu o meu vídeo sobre as camadas da Terra, vou botar aqui também, bota ali no cantinho o link para vocês. A litosfera, ela é a camada mais externa da Terra, formada basicamente por rochas, ok? Então nessa imagenzinha aqui dividindo bem bonitinho, né? Tem um núcleo, tem um manto e tal, e a litosfera fica aqui fora, é a casquinha do ovo, tá ligado? Formada basicamente por rochas, certo? Bom, a crosta é a parte mais externa, a litosfera ela pega mais um pedacinho para dentro aqui, junta tudo isso daqui, ok? E aí é a camada superficial da Terra, não tem muito segredo. Ela é formada basicamente por rochas, né? Então em qualquer lugar do planeta Terra que você cavar, você vai encontrar rocha, porque a superfície da Terra é formada por isso, ok? Rochas, né? Olha aí, isso daí é uma rocha, né? Forma a superfície da Terra. E aí fechou, ok? Então a litosfera é a camada rochosa que tem na superfície da Terra, ok? Que forma a superfície da Terra. Show de bola? Litosfera, camada rochosa. Beleza. E aí por último vem a nossa querida biosfera, né? A biosfera com bio de vida é o sistema terrestre formado pelos seres vivos, ok? E aí, mano, é ser vivo, tanto ser vivo, um monte de espécie diferente, ser vivo grande, ser vivo pequeno, ser vivo microscópico, então todas as 5 reinos aí, ó, galera de ciências, ó, biologia, olha aí. Reino das plantas, reino dos animais, das bactérias, dos fungos e dos protozoários. Olha aí, mano, 5 reinos, é bicho. Nossa, é muito bicho, é muita espécie diferente. Muito da hora. Então aí os nossos queridos doguinhos, né, fazem parte da biosfera. Olha aí, isso daí é uma parte importantíssima da biosfera, ok? Faz parte do reino animal. Os nossos gatitos também fazem parte da biosfera, né? Quem aqui não conhece um gatinho, não viu um gatinho por aí?
Então, olha aí, biosfera. A gente também, né? O ser humano, primata, faz parte da biosfera. Quando você tem uma infecção bacteriana, a bactéria faz parte da biosfera, ok? O elefante, o peixe, o cogumelo, a planta, o pé de cenoura, todos os seres vivos da Terra fazem parte da biosfera, ok? E qual é a moral deste rolê todo? A moral é a seguinte: a biosfera, que são os seres vivos, ele meio que só existe por causa das outras três que a gente falou: a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Se um dos três não existisse, a biosfera também não existiria. Pensa bem, eu já expliquei para vocês que sem a atmosfera não existiria vida. Se não houvesse a litosfera, também não existiria vida, porque não teria superfície sobre a qual a gente vive e se desenvolve. E sem a hidrosfera também não haveria vida, porque não teria água, ok? Então, com a superfície rochosa, os solos, a água e a atmosfera, os gases, a união desses três vai gerar a biosfera, certo? Então, essas quatro esferas, digamos assim, esses quatro sistemas terrestres, eles estão interconectados um com outros e eles se relacionam, ok? Como a gente viu, tem água na atmosfera, a atmosfera influencia as formas da crosta, por exemplo, os fatores externos de modificação do relevo, como a gente fala, né? Então, quando chove e aí a água escorre pela superfície e aí ajuda a formar morro, isso e aquilo, e forma os rios, e os rios levam material daqui para lá, e tá tudo conectado. E aí os seres vivos, claro, fazem parte disso também, as florestas, os animais e a gente, ok? Então esses quatro sistemas aqui estão conectados um com o outro de maneiras assim, ó, que se eu fosse citar todas, que provavelmente eu nem sei, eu ia fazer um vídeo de 72 horas explicando todas as conexões que tem entre esses quatro sistemas. Mas de certa forma, um depende do outro. E o que mais depende de todos é a biosfera. A biosfera depende dos outros três de maneira muito intensa, ok? E aí qual é o rolê? O rolê é o seguinte: esse sistema natural aqui, ele tem um equilíbrio, certo? Certo. Só que esse equilíbrio, ele já desequilibrou-se, digamos assim, no decorrer da história. Nem sempre a coisa tá muito legal, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre as eras geológicas, e aí eu falei que já teve 5 grandes extinções na história do planeta Terra, antes de existir o ser humano, né? Então esse sistema aqui já deu BO já várias vezes. Só que mesmo quando dá problema, ele se reorganiza e continua existindo, certo? Então, por exemplo, a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros aqui assim, ó, 65 milhões de anos atrás, qual foi o grande BO que deu? Foi, de acordo com a teoria mais aceita, aquele meteoro que caiu e tal, e aí fez uma nuvem de poeira ao redor do planeta, e aí os bichos começaram a morrer, aí mexeu com a cadeia alimentar, as florestas começaram a morrer, aí o bicho que comia a floresta começou a morrer de fome, o bicho que comia a floresta começou a morrer de fome também, a coisa foi feia, ok? Só que o sistema se reorganizou e novas formas de vida surgiram depois disso, ok? Então esse sistema aqui, ele tem um equilíbrio, digamos assim, que mesmo quando dá um problema, ele volta a se equilibrar de novo, certo? É o equilíbrio natural das coisas. Não quer dizer que vai durar para sempre, pode mesmo, tipo, digamos que a raça humana nunca tivesse existido. Mesmo sem a raça humana existir, poderia chegar algum momento onde a vida ia ser completamente extinta do planeta Terra, né? Por exemplo, quando a gente procura vida em Marte, a gente procura, sei lá, vai que acha um fóssil. Aí a gente descobre que lá já teve vida, mas aí por algum problema natural mesmo, essa vida foi extinta. Isso poderia acontecer na Terra, certo? Tudo bem, então tem esse equilíbrio, dava problema de vez em quando, né? Mas a natureza se reorganizava. Até que chegou nessa parada aí, quem? O ser humano, né? Quando o ser humaninho chegou dentro dessa biosfera aqui, né? Quando os nossos antepassados surgiram há 6, 7 milhões de anos atrás, e quando o Homo sapiens, que é a nossa espécie, surgiu há 200, 300 mil anos atrás, a gente começou a aprontar, né, mano? A raça humana começou a aprontar, porque aí, depois de um tempo, se tornou o que a gente chama o único ser vivo racional do planeta, né, mano? E aí começou a se organizar em sociedade, e começou a usar desse sistema natural aqui, ó, mais recursos do que deveria, né? Esse é o grande problema da humanidade. A gente usa muito mais recursos do que deveria estar utilizando, ok? Principalmente depois do surgimento de comércio, de moeda, de troca, e aí os indivíduos começaram a acumular riqueza, certo? Diferente, por exemplo, dos indígenas. Os indígenas, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas que viviam aqui,
eles usavam os recursos que eles precisavam, eles caçavam, eles tinham a caça para 7 dias, eles ficavam 7 dias sem caçar. Quando começava a acabar, eles iam caçar de novo. Então, eles usavam só aquilo que eles precisavam. Eles não tinham aquela ideia de tipo, já cacei para uma semana, mas vou continuar caçando, porque daí eu vou acumular, vou vender, vou trocar por não sei o que. Essa ideia de propriedade surgiu depois. E é justamente essa ideia de acumular riqueza que começou a prejudicar muito esse sistema, né? Porque daí o ser humano foi, ao longo aí desses 200 mil anos de história de Homo sapiens, o ser humano foi disso para isso, né, mano? Para isso, o nosso sistema produtivo foi se modificando, teve vários sistemas de produção. Hoje a gente está no capitalismo, e dentro do capitalismo a ideia que é assim, a parte central desse sistema é a ideia do acúmulo de riquezas, né, cara? E aí você, para acumular riqueza, você tem que produzir, vender, e aí você usa muitos recursos naturais. É só você olhar a lista das pessoas mais ricas do mundo e você vai se perguntar, né, como que elas fizeram para acumular tanta riqueza e quantos recursos elas gastaram para acumular tanta riqueza. Então, por exemplo, a urbanização é uma grande modificação que o ser humano faz na natureza, né? Imagina, tudo isso daqui um dia foi floresta, e olha só como é que tá agora. Uma modificação monstruosa. Mas não só a urbanização, né? A agricultura, a pecuária, imagina, olha só o tamanho da modificação que o ser humano fez no espaço geográfico aqui, ok? Então as coisas estão todas conectadas. O espaço urbano crescia, aí o espaço rural se desenvolvia, e aí quem sempre vai perdendo na história é o espaço natural. O espaço natural sempre sai no prejuízo, certo? Dentro do que o ser humano desenvolve, a natureza sempre sai perdendo. Então a gente saiu aí, desmatando, ok? A gente polui a água, polui a atmosfera, como a gente está vendo aqui, né? A gente, como produz muito, além de utilizar muito recurso da natureza, a gente também produz muito lixo, né? E aí o ser humano se tornou o único ser vivo capaz de produzir paisagens como essa, né, mano? Isso daí é uma obra totalmente humana. Olha o acúmulo de lixo, é um lixão, né? E tem um monte desse daí ao redor do mundo, certo? E aí o ser humano polui o solo, polui os rios, aí os rios levam a poluição pro mar, e aí os bichinhos sofrem, né? Como a gente sabe, os bichos comem plástico, morrem. Então o ser humano sai zoando todos os sistemas. Aqui a gente tem mineração, né? O ser humano sai cavando. Olha aqui o tamanho que tá o trator. Olha aqui, tamanhozinho do trator. Então imagina o tamanho do buraco que o ser humano cavou aqui, ó. Muito louco, né, velho? Isso daí tudo por quê? Busca de recursos, busca de riqueza, certo? Esse é o grande problema. Então o ser humano tem as manhas de fazer o quê? O ser humano tem as manhas de prejudicar a atmosfera, o ser humano tem as manhas de prejudicar a crosta terrestre, a gente prejudica também a hidrosfera, poluindo a água, utilizando água demais, e a gente ainda consegue detonar a biosfera no processo, certo? Tem estudiosos que estão vendo a possibilidade de a gente estar chegando hoje numa sexta extinção em massa no planeta, levada basicamente pela ação humana, ok? Porque o ser humano está conseguindo extinguir muitas espécies no decorrer da sua história, certo? Mas a modificação toda começou com força mesmo depois da Revolução Industrial e da grande urbanização que o planeta passou, certo? Mas basicamente era isso daí. Queria falar para vocês sobre os 3 sistemas terrestres, certo? Desculpa, os 4, né? A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, e o último que é a biosfera, que surge da fusão desses outros 3, e também ao grande impacto que o ser humano causa em todos esses sistemas, certo? Tudo bem? Era isso daí então, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, manda um sinal de fumaça. Quem chegou até o final do vídeo, manda um salve ali nos comentários para eu saber quem foi o guerreiro, né? Já aprovar de ano automaticamente. E é isso aí, galera. Um abraço.